no Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, eu estive visitando o Sindicato dos Securitários no meu estado do Rio de Janeiro. E naquela festa do Dia do Trabalhador havia um projeto que nos preocupava a todos, que é o PLC 30 de 2015, na verdade é o PLS, ele assumiu aqui esse número, PLS 30 de 2015. Na Câmara, originariamente, ele é o PLC 4330. E trata sobre um tema muito caro aos trabalhadores brasileiros, que é a questão da terceirização. Lá nós pudemos analisar juntos o projeto de lei que chegou ao Senado e realmente todos fomos unânimes em reconhecer de que ele carece de aprimoramentos. Nos preocupa basicamente a questão da terceirização da atividade fim. Nós hoje no Brasil temos 45 milhões de brasileiros com carteira assinada. 12 milhões deles são terceirizados. Em países que adotaram essa lei anteriormente a nós, o número se inverteu. O número de terceirizados passou a ser muito maior do que o número de trabalhadores na CLT. Isso pode ocorrer no Brasil, isso é uma primeira preocupação, se nós permitirmos que a atividade fim seja colocada também como atividade possível de ser terceirizada. Outra coisa que nos preocupa a todos é que a terceirização vai realmente alcançar o setor público, porque agências reguladoras, empresas públicas e sociedades de economia mista, que não são poucas, o Banco do Brasil é uma delas, é uma sociedade de economia mista, vão poder, senhor presidente, terceirizar. Isso pode representar um ataque, muito obrigado, um ataque frontal ao que a Constituição brasileira estabeleceu em 88, de que nós, todos, nossos filhos, poderiam ter acesso ao emprego público, mas não mais por apadrinhamento, não mais por indicação política, e sim pela via da meritocracia, do concurso público. Assim tem sido feito desde 88, concursos públicos para preenchimento de cargos públicos. Pois bem, agora, podendo terceirizar a atividade fim e alcançando as agências reguladoras, as fundações e as empresas de economia mista, nós poderemos ter, meu Deus, talvez 80% dos funcionários do Banco do Brasil ou de outras empresas semelhantes, terceirizados. E isso fere a Constituição. Outra coisa que nos preocupa, e muito, no meu estado, por exemplo, o orçamento do estado do Rio de Janeiro é em torno de 70 a 80 bilhões por ano. Metade desse orçamento está terceirizado. Então, nós encontramos em todo o estado, no DETRAN, nos hospitais estaduais, nas escolas, na Secretaria de Abastecimento, na Secretaria de Agricultura, de Pesca, em todos os locais, nós encontramos funcionários terceirizados. E é frequente noticiário de que essas empresas deixam de cumprir as obrigações trabalhistas. Muitas delas não continuam, elas estão em nome de pessoas, me permite até aqui usar o termo que se usa na imprensa, de laranjas, que são colocados ali com interesses, muitas vezes, de grupos políticos, para prestar serviços ao Estado mesmo, aos municípios, às empresas públicas, e passado 2 anos ou menos, recebendo, além do salário do funcionário que está alocado, as obrigações trabalhistas, praticamente mais o salário, 100%, uma taxa de administração nunca menor do que em torno de 20% a 30%. Esses recursos são acumulados ao longo de 2 anos e para 100 funcionários. Isso significa 100 salários mínimos por mês. E aí, a partir do 2º ano ou do 1 ano e meio, essas empresas quebram. E os funcionários
ficam sem receber e vão buscar seus direitos, férias, 13º, o fundo de garantia, vão à Justiça do Trabalho, que quando aciona aquela empresa, verifica que o proprietário, ele não tem bens para responder pessoalmente. Bem, disse que quando se presta serviço para o governo, ele é devedor solidário. Mas, senador Medeiros, nós sabemos de que não há cartório nesse país que aceite protesto contra o governo. Então, na verdade, esses homens e essas mulheres, eles vão ficar na fila de precatórios e não vão receber seus direitos tão cedo. Imagina, sem a lei de terceirização, dos 80 bilhões de orçamento do Estado do Rio de Janeiro, 40 bilhões já são para empresas terceirizadas, imagine agora com a lei de terceirização. Aquele vínculo sagrado, aquele espírito cívico, aquela solenidade que envolvia o cargo público, a distinção do concurso, a perspectiva de carreira, nós estamos colocando em risco com esse projeto aprovado na Câmara dos Deputados. E nos preocupa muito, porque o valor de caução previsto na lei é de 1% do valor do contrato, limitado a 130% da prestação mensal. Ora, é muito pouco. Assina-se um contrato de 30 milhões, deixa em caução 300 mil. E isso vai suprir aquela empresa terceirizada que não pagou as obrigações trabalhistas? Não. E mais, a lei também prevê que essa garantia é válida por apenas 90 dias. Isso tudo nos preocupa e muito, senhor presidente. Mas não são só essas as minhas preocupações. Nós conseguimos, ao longo do tempo, dar ao trabalhador brasileiro, numa sociedade extremamente desigual, uma das mais desiguais do mundo. Eu quero até aqui, se me permitem, os senhores senadores, aproveitar de que hoje temos um pouquinho mais de espaço para falar, de fazer uma reminiscência histórica. O nosso país sempre teve recursos naturais em abundância. O nosso país foi pró de geração de riqueza, nós temos ciclos econômicos extraordinários, espetaculares. Eu vou citar apenas um, o ouro. A produção mundial de ouro, estimada, quer dizer, todo o ouro que existe no planeta Terra são em torno de 20 mil toneladas. Segundo os cientistas, o ouro não é da nossa crosta terrestre. O ouro veio por um cometa que chocou-se com a Terra. Esse cometa tinha ouro e tinha 20 mil toneladas. No século XVIII, só de Minas Gerais, nós extraímos 86 toneladas, 86 mil quilos de ouro. À mão, a sangue, suor e lágrima de índios e de negros. Uma inteira geração que deu a vida para enriquecer a Europa e a Inglaterra. Porque pouco do ouro ficou aqui no Brasil. Esse ouro foi fazer a Revolução Mercantilista na Europa. Esse ouro foi acabar depois nos cofres da China e da Índia e depois engolidos pela Armada Inglesa, foram fazer a Revolução Industrial lá pelos idos do século XVIII. Mas, do bravo estado de Goiás, foram 16 toneladas no mesmo século. E do bravo estado do Mato Grosso, 6 toneladas. Somando tudo, mais de 100 toneladas. Olha, para se ter uma ideia, Serra Pelada, na década de 80, com toda a mecanização, com toda a tecnologia, durante 10 anos, eles extraíram 10 toneladas. Tanto o ciclo do ouro no Brasil foi algo extraordinário, seguido pelos diamantes que Borba Gato encontrou nas minas de Minas Gerais. Agora eu pergunto aos senhores, isso deu alguma vantagem à mão de obra brasileira? Nós construímos, ao longo dos ciclos econômicos, da cana-de-açúcar, do café, do ouro, não podemos dizer do gado também,
criado no espaço, com a tecnologia africana que veio para nós, porque o português só conhecia a criação de gado estabulado. O português não sabia criar gado solto no espaço. Isso vieram com os vaqueiros africanos. Em algum ponto da nossa história, nós podemos nos orgulhar de termos dado vantagem à mão de obra? Não, a geração de riqueza no Brasil sempre entrou o capital e a mão de obra, mas foi predominantemente favorável ao capital. Na época do Império, as pessoas olhavam para essa casa, os mais humildes, e diziam: esse Senado é um mato de que não sai coelho. Porque os senadores eram fidalgos, eram condes, marcondes, barões, que pela força do sangue e do dinheiro, e todos eles senhores de escravos, votavam em favor dos seus interesses. Nós proclamamos a República, mas a Casa do Povo, o Senado Federal, deixou de ter os fidalgos para entrar aqui os barões do café, os barões do algodão, os barões do milho. E o povo? O povo estava lá fora. O povo não participava. O povo olhava para essa casa e dizia: desse mato não sai coelho. Esse povo não pensa na gente. Apenas com Getúlio Vargas é que o Brasil começa a sua revolução social. É uma alvorada, eu diria, de boas novas. Uma clarinada vamos dizer assim, de motivação para a classe trabalhadora, uma mensagem de esperança a todos os corações, porque aquela figura consular de Getúlio Vargas queria, eu diria, com fascínio da sua personalidade, dominar o cenário histórico do seu tempo, foi que nos deu Petrobras, nos deu Eletrobras, ele nos deu Volta Redonda, os pracinhas com seus atos heróicos e, sobretudo, a renovação social do Brasil com a CLT. Mal sabia Getúlio que, quando assinava, no dia 4 de maio de 43, o decreto salário mínimo, estava assinando a sua sentença de morte, porque as elites brasileiras não o perdoavam. Se nós lermos os discursos feitos nessa casa, por ocasião da assinatura do salário que dava ao brasileiro o mínimo para não morrer de fome, os parlamentares diziam: a ambição dos pobres é desmedida e insaciável. Hoje se dá um salário, amanhã vão querer mais. Passou apertado. O salário mínimo passou apertado. Eu estou aqui me dando a oportunidade de falar, extravasar os sentimentos do meu coração, porque aos poucos nós fomos conquistando o sindicalismo, as mesas redondas, a possibilidade de se sentar com a classe empresarial, com os patrões, e discutir um pouco melhor os meios de produção. E regulamentamos, das 2.000 atividades, 60. A minha profissão e a do presidente, nós somos engenheiros, passou a ser contemplada com o Conselho Estadual, Federal, com CONFEA, tivemos um salário mínimo, nos deu a lei prerrogativas de assinarmos os projetos, e não poderem fazer projetos sem que houvesse um responsável técnico. Isso tudo foram conquistas sacradas na nossa Constituição. Pois bem, se nós aprovarmos a lei sem aprimorá-la, como veio da Câmara, nós vamos perder, eu diria, isso tudo que conquistamos a duras penas, ao preço de sangue, suor e lágrima de sucessivas gerações de brasileiros, brancos, pobres, negros, mestiços, índios, e que hoje está na nossa Constituição. O coração dessa lei é exatamente destruir, com a unicidade sindical e com a possibilidade de que os trabalhadores conquistem vantagens que possam melhorar o seu padrão de vida. Alguns dizem: mas os Estados Unidos, um país liberal de berço e a maior economia do mundo, as obrigações trabalhistas são bem menores. É verdade, mas nos Estados Unidos ninguém ganha menos de $35 mil por ano. Ninguém ganha menos que isso. E os serviços públicos são prestados com uma qualidade que nós não possuímos. Senhor presidente, eu não quero ser fastidioso, mas eu gostaria de encerrar, e o meu discurso seria mais longo, mas eu gostaria de encerrar com o último artigo 27.
nós não pecamos apenas contra o nosso povo, mas pecamos contra Deus. Porque somos 200 milhões de brasileiros e a nossa Constituição prevê que nós temos o dever de construir uma sociedade fraterna, de tal maneira que grandes juristas já estão, inclusive, levando para a constitucionalização as ações civis, que antes envolviam o interesse de duas pessoas, mas hoje eles consideram também as repercussões que aquelas decisões terão na vida das pessoas, das outras pessoas, exatamente pelo princípio de construir uma sociedade fraterna. Dos 200 milhões de brasileiros, nós temos 20 milhões que são os nossos irmãos deficientes ou portadores de necessidades especiais, surdos, mudos, cegos, nossos irmãos que têm dificuldade de locomoção. Olha, a lei da terceirização permite que na cota que o dever cívico nos impõe nas empresas com mais de 100 funcionários de alocarem nossos irmãos com necessidades especiais, que eles sejam terceirizados. Eu fico aqui pensando se não seria aí um pecado contra Deus, porque nós já vivemos num Brasil tão violento, um Brasil de 50 mil assassinatos por ano, um Brasil que tem uma riqueza conspícua, perdulária, faustosa, e a uma distância constrangedora, favelas onde crianças com os dentes estragados moram em barracos. No meu estado, imagine os senhores, nós somos capazes de tirar petróleo debaixo do pré-sal, tecnologia que poucos povos do mundo têm. Mas ainda somos o estado da federação com o maior número de favelas. Crianças que vivem à beira de esgotos a céu aberto, um cheiro horroroso, muitas delas afastadas do pai e da mãe, que cumprem jornadas de trabalho exaustivas, e muitas delas na adolescência caindo nas armadilhas ou sendo empurradas para o submundo, para o crime, para o tráfico. E nós até estamos agora querendo, nós não, um setor do Congresso Nacional querendo diminuir a idade penal, o que, na minha opinião, em nada contribuirá. Essa sociedade extremamente desigual, essas irmãs siameses, que são monstruosas, mas que uma não vive sem a outra, porque a classe rica se serva da miséria da classe trabalhadora, sobretudo da mão de obra braçal doméstica. Essa classe, eu diria, que não fica a dever em nada aos ricos do primeiro mundo, que viaja, que se educa, que se entretém, que tem seus jatos, uma das maiores frotas de helicópteros do mundo, e bem perto dela, vivendo em condições subhumanas, num submundo de privações e opróbrio, uma quantidade enorme de brasileiros, e que agora nós, com essa lei da terceirização, podemos lançá-los, se não todos, quase todos, numa situação mais precária de contrato de trabalho. Então, essas preocupações, eu acho que ecoam nessa casa, onde os senadores, muitos deles até empresários, mas que já me manifestaram preocupações com a lei, vão se debruçar para aperfeiçoá-la. Eu gostaria até, senhor presidente, se me permite, antes de concluir, convidar os telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, aqueles que nos acompanham pela internet, para que no dia 12, agora, de maio, acompanhem uma sessão especial. Não vai ter ordem do dia. Nós vamos nos debruçar aqui para ouvir grandes especialistas, homens do direito, operadores do direito, também grandes empresários, que virão aqui para nos esclarecer esses pontos todos que nos afligem e angustiam, para que a gente possa, com serenidade, aprimorar essa lei e garantir ao trabalhador brasileiro aquilo que lhe é de dignidade, de honradez, a sua sobrevivência, o seu direito. Aliás, foi um discurso histórico do grande presidente do PMDB, Ulisses Guimarães, quando ele disse que o trabalhador tinha direito ao descanso remunerado, ao lazer, a um salário digno que lhe desse educação, saúde e um lugar para morar. Presidente,